Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao quarto dia da nossa Semana do Terapeuta. E hoje nós vamos falar sobre o complexo de Édipo. Vamos falar um pouco mais profundo. Eu já falei na aula anterior, mas hoje vocês vão aprender de uma forma mais extensa. Então, da onde que ele veio? Qual a diferença de fase edipiana para complexo de Édipo? Por que esse nome Édipo? Então, tudo isso vocês vão ver agora. Vamos lá? Bom, então para começar, perdão, da onde surgiu o nome Édipo? Édipo vem da peça Édipo Rei, que é uma peça de Sófocles, que é um filósofo e teatrólogo. Freud assistiu essa peça no teatro umas 6 vezes, 7 vezes, porque ele identificava padrões de comportamento que ele tinha dentro do contexto da história. Lógico, a história é mais exagerada, é mais profunda, mas ele percebia que tinha algo ali que tinha a ver com a mente humana. Lógico que Freud, como eu já disse nas aulas anteriores, analisou a si próprio. Então, ou seja, ele era o seu primeiro paciente, porque ele analisava acima de tudo o que acontecia com ele e depois ele via se havia uma semelhança com as outras pessoas, se o processo era parecido. Mas o primeiro paciente de todos foi ele mesmo. E ele começou a identificar esses comportamentos. E como é a história? Vou resumir a história para vocês aqui. Existia um reino chamado Tebas. Esse reino chamado Tebas tinha um rei, que era o rei Laios. O rei Laios era casado com a rainha Jocasta. Juntos eles tiveram um filho. E aí não deram o nome de Édipo para ele. Eles não deram nome nenhum, inclusive. Porque assim que o filho nasceu, o oráculo veio até o rei e a rainha e falou a seguinte profecia. Ele disse: teu filho matará a ti e casará com a própria mãe. Então ele falou que no caso, o filho deles ia assassinar o próprio pai, o Laio, e ia se casar com a própria mãe. Aí o rei Laio achou isso um absurdo, ele falou: não, isso não é possível. E para fugir da profecia, ele levou o seu filho até um reino distante, chamado Corinto, subiu até o alto do morro da serra e pegou 2 pregos da época grega, antiga, pregos grossos, e prendeu os pés do bebê recém-nascido na grama com os pregos, deixou os pés do bebê presos ali. E o bebê ficou ali gritando, agonizando de dor, enquanto o rei saiu, foi embora e deixou o menino para morrer ali. Um pastor que passava ali na montanha escutou os gritos da criança e foi até lá. E Édipo significa, na tradução, digamos para o português, significa pés pregados. Então, quem deu esse nome de Édipo foi o pastor que encontrou ele. Ele encontrou, tirou os pregos da criança, salvou a vida dela e colocou o nome de Édipo. O rei de Corinto, que achou incrível a história e ficou comovido com o bebê, né, com a superação, ele adotou esse bebê do pastor, pegou do pastor e adotou esse bebê. E esse bebê cresceu chamando-se Édipo, filho do rei, então adotado de Corinto. Mas ele não foi informado que ele era adotado. Então, quando ele cresceu, resumindo a história, quando Édipo cresceu, ele foi até o oráculo. E o oráculo de Corinto falou a mesma coisa que o oráculo de Tebas. Falou: você vai matar o seu pai e vai casar com a sua mãe. Daí ele ficou desesperado. Ele falou assim: não, então eu preciso sair daqui, eu não quero matar meu pai, não quero casar com minha mãe, pelo amor de Deus. Mal sabia ele que ao fugir do seu destino, ele estaria indo de encontro com ele. Então, para fugir dessa profecia de matar o pai e casar com a mãe, ele foi para um lugar distante e foi em direção a Tebas, que era da onde ele veio. No meio do caminho, ele encontrou aldeões com o seu líder, que era o líder, no caso, era o seu pai, Laios. Sem saber que era o seu pai, se envolveu numa confusão ali e acabou matando o próprio pai. Completando assim a primeira etapa da profecia. E depois ele prosseguiu algumas semanas até que ele chegou no reino de Tebas. Ao chegar lá, estava tendo uma peste, uma praga, alguma coisa assim. E ele conseguiu arrumar uma maneira de livrar as pessoas de Tebas da praga. Por esse feito, o reino se sentiu muito lisonjeado e ofereceu a mão da rainha em cortesia. E a rainha de Tebas era a própria mãe. Então ele casou-se com a própria mãe. Teve 3 ou 4 filhos, se não me engano. E depois, passado o tempo que eles já tinham seus filhos já estavam numa certa idade, né,
ali por volta dos 8 anos, 7 anos, eles foram até o oráculo, porque apareceu uma outra peste, uma outra praga na cidade. E eles quiseram ver sobre a profecia anterior. E o oráculo veio falar para eles que a profecia já tinha se cumprido. O rei que ele tinha matado era o rei Laios, que era o pai dele, e falou: você é mãe dele e ele se casou com você. Então, ele basicamente revelou de cara assim, que tinha acontecido a profecia. A rainha Jocasta ficou perplexa com aquilo e acabou se suicidando. E o Édipo pegou e 2 facas e enfiou nos próprios olhos, cegando-se para se punir daquilo que ele tinha feito por ele não ter visto que era a mãe dele. Bom, resumindo, essa é a tragédia grega. E o que isso tem a ver, Emerson? Por que você contou essa história? Porque dentro dessa história ele percebeu que havia, sem querer, de uma maneira inconsciente, uma fixação pela mãe, no qual mesmo ele fugindo do reino, mesmo ele sendo levado para outro lugar distante, ele acabou inconscientemente voltando para a mãe. Ou seja, é um complexo que ele tinha de ter que ficar com a mãe de qualquer jeito. Lógico que isso no dia a dia não acontece. Não é isso que você vai pegar, não é esse o complexo de Édipo. Emerson, mas e se um menino realmente se apaixonar pela mãe, se apaixonar mesmo de verdade, seria complexo de Édipo? Sim, poderia ser chamado de complexo de Édipo, mas não costuma ser tão severo assim quando a gente pega. Então, o que é o complexo de Édipo? Quando a criança, no caso o menino, ele não passa bem por essa fase. Então, vamos supor, ele está com aquela fixação pela mãe e já passou dos 7 anos. Ele está ali com 8, com 9, com 10, com 11 e ele ainda tem ciúme do pai com a mãe, ele quer a mãe para ele começa a armar coisas para que a mãe brigue com o pai. Então, se ele começa a ter esse tipo de comportamento, pode se considerar aí um complexo de Édipo. E em casos mais extremos, quando ele chega na fase genital e ele ainda está com essa fixação, aí ele pode desenvolver um interesse sexual, mesmo sexual, de ato sexual com a mãe. E existem casos aí que as mães realmente têm um ato sexual com seus filhos, não é muito comum, mas acontece. Também englobaria no complexo de Édipo. Mas normalmente você pega crianças que passaram da fase, ou então, também quando que é complexo de Édipo mais comum? Quando o menino ele acha a mãe incrível, maravilhosa, só que ele passa pela fase e ele entende, né? Ele sofre ali a castração, o pai dele fala, entende que ele é no lugar dele, que a mãe é a mãe, ele então, minha mãe, imagina, não tenho nada por ela, só carinho e amor. Ok. Só que a fase não foi bem passada, então ele não aceitou inconsciente isso de uma forma legal. O que vai acontecer com esse adulto quando ele crescer? Ele vai buscar, tem 2 coisas que ele pode fazer. Ou ele vai buscar casar com a mãe de forma inconsciente. O que é casar com a mãe? É casar com as qualidades da mãe. Então, se a mãe é, digamos, é mais gordinha e ela é dona de casa e ela tem cabelos ruivos, ele vai o tempo todo sentir atração e vai se apaixonar por mulheres que têm um cabelo a caju, um corpo mais redondinho. Então, inconscientemente, ele vai buscar a mãe nessas qualidades. Ou ele não detestou a mãe, se ele também detestou a mãe, o jeito que ela tratou ele pode buscar casar com a mãe para consertar a relação, isso de forma inconsciente. Então, se a mãe, durante aquela fase de piana, ela colocou ele no lugar dele, ela deu uma surra, ela fez algo que ele não aprovou e a relação ficou turbulenta, então quando ele crescer, ele vai buscar uma pessoa que tenha os mesmos defeitos que a mãe dele, para ele consertar a mãe através dessa relação. Então também caracterizaria aí um pouco de complexo de Édipo. Então o complexo é quando tem o reflexo tanto ali, após a fase, dos 7 aos... Se ele passou dos 7 anos e continuou tendo aqueles comportamentos, e também se acabou ali, mas não foi bem resolvido e refletiu na vida adulta nos comportamentos dele depois. Emerson, mas e as meninas? Exatamente a mesma coisa, só que Jung colocou um termo diferente, seria Electra. Então, complexo de Electra em vez de complexo de Édipo. Mas é a mesma coisa, só que com o pai. E pode ser até com a mesma figura. Pode ser que o menino não tenha com a mãe. Pode ser que o menino tenha com o pai. E entraria do mesmo jeito. Ok? Bom, então essa é a aula. Isso é o complexo de Édipo. Não se pode confundir fase de piana com o complexo, porque a fase é a fase que todo mundo passa. A maioria das crianças passam por essa fase. E isso é normal, é comum. O complexo mesmo, digamos as psicopatologias, vem de não passar bem por essa fase e acabar desenvolvendo um comportamento ali
digamos, imoral e irregular de acordo com, né, o comportamento comum da sociedade. Então esse é o complexo de Édipo. Fase de piano é uma coisa, complexo de Édipo é outra coisa, e a origem veio dessa tragédia grega, ok? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Amanhã teremos nosso último dia da Semana do Terapeuta, que eu vou falar dos mecanismos de defesa do ego. Então, com certeza, vocês vão se identificar, vocês vão gostar bastante, ok? Beijão para todos e até amanhã!